tá acontecendo alguma coisa muito importante ali nas redes sociais e que eu não posso perder. Eu tenho que estar ali dentro o tempo inteiro, porque senão eu vou perder uma informação muito relevante. Que aí começa o problema. Porque se você não gosta da sua própria companhia, ficar ausente das redes sociais é terrível. É uma tortura. Ficava rolando feed, e eu ficava, daqui a pouco eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler, e eu não lia. Chegava no meu destino final e só tinha mexido no celular. Também tem me feito me sentir mais segura, porque eu não tenho um parâmetro de comparação grande. Então eu saí das redes sociais em 2026 e foi uma decisão muito racional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Keila Ramalho e aqui eu compartilho um pouco da minha experiência, da minha história de vida, da minha visão e gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e acompanhasse o que eu tenho para conversar com vocês hoje. Vamos lá? Porque para quem não me conhece fora daqui do YouTube, eu era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, Instagram, TikTok, essas coisas. Eu sempre gostei muito de produzir conteúdo para lá. Só que, de alguma forma, eu sentia que eu passava muito tempo nas redes sociais usando a desculpa de que eu estava procurando inspirações para a criação de conteúdo. E quando eu não estava focada nisso, eu passava muito tempo usando a desculpa de que eu estava relaxando, porque eu merecia usar as redes sociais para relaxar e ficar naquele tempo ali vendo os vídeos infinitos que nunca acabavam e que eu não conseguia me desapegar daquilo. E aí, por essa razão, ficava muito tempo ali. E algumas vezes eu conseguia me desprender. Eu ficava semanas, eu já cheguei a ficar alguns meses longe das redes sociais, o que para mim era muito bom, mas o famoso FOMO, vou colocar aqui o termo para vocês do que significa o FOMO, que é aquela sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa muito importante ali nas redes sociais e que eu não posso perder. Eu tenho que estar ali dentro o tempo inteiro, porque senão eu vou perder uma informação muito relevante. E essa sensação me fazia sempre voltar para lá, para ficar presente. Dentro disso também eu tinha a sensação de que eu devia algo para as pessoas, no sentido de eu preciso postar um story, eu preciso compartilhar com as pessoas o que eu tô fazendo, porque tem alguém me acompanhando e eu preciso mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas se importam com isso. Aí no final do ano eu decidi que queria, em 2026, ficar ausente das redes sociais por duas razões. Primeira, porque em dezembro de 2025 me casei e eu queria começar o ano totalmente voltada para minha vida de casada. E eu acreditava que as redes sociais poderiam me afetar de alguma forma nesse convívio. Então eu não queria, porque o que a gente sempre ouve muito é que os primeiros meses de casada é muito difícil. E eu não queria que, pelo menos, as redes sociais fossem uma das razões dessa dificuldade. E também, dos motivos que me fizeram querer sair das redes sociais foi porque este ano eu me formo, no mês de julho eu me formo, e eu queria passar esses 6 meses me dedicando a estudo mesmo. Eu queria me aprofundar nos estudos para que quando eu voltasse para as redes sociais eu estivesse melhor posicionada dentro da minha área de estudo. Eu não queria que pelo menos as redes sociais interferissem nisso de alguma forma, por isso que eu decidi sair de vez. E eu queria mesmo poder estudar mais, ler mais, fazer resumo de fato das coisas que eu produzia, que eu lia, né, para memorizar de fato o conteúdo ali, sabe? Foi muito interessante porque no começo, assim, nas primeiras semanas, como eu tinha dito quando eu estava nas redes sociais, eu tinha muito aquela necessidade de que eu precisava postar, porque se eu não postasse, alguém ia sentir falta do que eu estava fazendo. A gente, no geral, que posta coisas nas redes sociais, a gente tem muito essa questão de achar de que se eu não postar, alguém vai sentir falta. Ou eu também pensava que tem alguém que não é tão famoso assim, que eu acompanho, e que eu tô ali curtindo, tô comentando, tô, né, lidando com a pessoa ali no direct, no dia a dia. Isso de alguma forma impulsiona a pessoa e a gente sabe que isso é importante para quem quer trabalhar com isso. E eu pensava, se eu não tiver meu comentário ali, aquela pessoa vai perder um comentário, isso pode frustrar a vida dela. E aí, eu fico, na primeira semana que eu saí das redes sociais, me deu um estalo, assim, de que a gente é tão irrelevante, e a gente acaba sempre caindo nesse lugar de eu quero ser muito importante, porque a sensação que as redes sociais dá, e isso é um bônus, é uma coisa boa, né, das redes sociais, é que todo mundo tem uma voz, todo mundo pode compartilhar algo ali. Mas principalmente Instagram, TikTok, esse lugar dá uma sensação de que você é muito importante ali.
Se você não postar, o mundo vai acabar. Se você não acompanhar o que as coisas estão acontecendo ali, o mundo vai acabar. E na minha primeira semana, eu levei um choque de realidade, porque eu não postava nada. E aí eu comecei a perceber que realmente não tinham pessoas que queriam me acompanhar. Porque eu comecei a já fazer uma ligação de coisas ali. Quem realmente se importa comigo, quer saber do meu dia a dia, do que eu tô fazendo, se eu tô bem, se eu não tô, como tá as coisas acontecendo na minha vida em si, essas pessoas vão entrar em contato comigo diretamente. Eu não vou precisar postar em rede social. E as pessoas que eu realmente me importo, eu vou procurar essa pessoa para saber se ela tá bem, se ela tá precisando de uma ajuda, de um auxílio, se ela quer sair, se não quer. E quando eu saí das redes sociais, eu vi que isso não acontecia. Até hoje, na verdade, né? Acontece de passar dias que eu recebo de mensagem no WhatsApp, por exemplo, mensagem no grupo da família, de conteúdo aleatório. Aí tem as minhas melhores amigas da escola, que a gente conversa ali no dia a dia, a gente compartilha coisas de trabalho, da maternidade das minhas amigas, coisas pessoais do trabalho, o meu esposo e uma amiga ou outra ali, esporadicamente, que eu mando uma mensagem ou elas me mandam uma mensagem para saber como a gente tá. Foi um divisor de águas para mim, esse período agora que eu estou vivendo fora das redes sociais, porque a gente percebe que a gente está em silêncio, que a gente, teoricamente, a gente está sozinho. A sensação que as redes sociais dá é que tá tudo muito cheio, tá muita coisa acontecendo o tempo inteiro, todo mundo tá falando. Eu posso até fazer uma analogia de que, assim, parece que você tá numa balada e tá um som muito alto, luzes piscando, e gente falando o tempo inteiro com você, e é uma gritaria, e todo mundo tá falando ao mesmo tempo, porque todo mundo tem uma opinião pra falar sobre tudo. E quando a gente sai das redes sociais, é um silêncio. Parece que você tá no meio de uma floresta e assim, a única coisa que você tem é uma brisa, a sua companhia e a companhia de uma pessoa próxima, mais nada. E no início eu fiquei triste, eu confesso pra vocês que eu fiquei triste, que eu pensei, eu não sou tão relevante quanto eu pensava. E aí eu caí em si, eu falei, o que eu tava fazendo, pra quem que eu tava fazendo e por que que eu tava fazendo, o que eu produzia. Eu comecei a entender que eu precisava criar, se eu quisesse criar conteúdo, eu precisava de algo mais robusto, mais real e que tivesse realmente ligação de fato com pessoas que eu quisesse atrair para mim, atrair para perto e pessoas que realmente se importassem com aquilo, não só barulho. Eu queria relevância de fato. E aí que a gente começa a perceber que a gente precisa viver de fato um dia de cada vez, porque o que as redes sociais traz muito pra gente é que naquele momento de tédio eu posso me distrair com alguma coisa. Então eu abro meu feed e vou vendo coisa. A nossa cabeça nunca tá vazia de nada. E quando a gente sai das redes sociais, que tá aquele silêncio, aquela finitude, e você não tem notificação para receber, você não tem pessoas para conversar e compartilhar, e não precisa compartilhar nada com ninguém, porque é irrelevante o compartilhar, sabe? Aquele vídeo que você achava que fulano ia gostar muito, no fim nem faz tanta diferença, porque essa pessoa nem tá sentindo mais falta dos vídeos que você tá mandando pra ela, sabe? E aí nessa ausência, nesse silêncio, você começa a ter que lidar com o próprio tédio. E aí a gente começa a ter que lidar com a gente mesmo. Que aí começa o problema. Porque se você não gosta da sua própria companhia, ficar ausente das redes sociais é terrível. É uma tortura. Mas é interessante que quando eu passei por esse momento de silêncio e de entender que eu era irrelevante e tudo mais, eu comecei a olhar para mim e olhar para o meu dia a dia e tentar implementar coisas que faziam com que o meu dia fora das redes sociais fosse mais interessante. Que aí que tá o pulo do gato, porque as redes sociais faz a vida de qualquer outra pessoa ser mais interessante do que a nossa. E a gente começa a comparar a nossa vida e tudo. E se a gente não tem um posicionamento muito legal, a gente entra num buraco muito grande. Não sei todo mundo, né? Algumas pessoas sim, muitas pessoas têm problema com isso. E a gente precisa fazer com que a nossa vida comece a ficar mais interessante, porque a gente não tem distração, não tem pra onde ir. E se a gente não toma cuidado, por exemplo, eu ainda consumo algum tipo de conteúdo aqui no YouTube. O que é mais fácil pra mim, na verdade, porque eu consigo filtrar o que eu quero assistir. Então, eu vejo um vídeo específico, eu deixo salvo lá do que eu quero assistir.
E são vídeos longos, não são vídeos rápidos, né? E os shorts também eu tenho a opção de não exibir tanto. E eu também tenho a opção de sair, né? Enfim. E aí, tentando fazer o nosso dia ser mais interessante, né? Nossa vida real começar a ser mais interessante, que você começa a entender quais as perdas que você teve, ou as perdas que você tem, e os ganhos que você pode ter. E aí eu vou enumerar aqui para vocês algumas coisas que eu achei interessante, que eu tenho construído para mim no meu dia a dia e que eu tenho me observado bastante. Eu não vou enumerar 1, 2, 3, 4, porque eu me perco nas contas, tá? E na minha linha de raciocínio. Então, vai ser do jeito que vocês acompanharem. Então, coisas que foram interessantes para mim e que têm contribuído para o meu desenvolvimento pessoal fora das redes sociais. E aqui eu não tô falando que eu quero ser a pessoa mais evoluída do que quem está nas redes sociais, tá? Até porque eu pretendo voltar para lá em algum outro momento, um pouco melhor posicionada e vendo também as redes sociais como uma ferramenta para me impulsionar a algo que seja relevante, não apenas como uma ferramenta de entretenimento em si. Eu acredito que um dos pontos importantes foi isso que eu acabei de falar também, a gente olhar as redes sociais de uma forma mais ativa, do que começa a subir um critério de pesquisa, de pessoas que você precisa, que você gostaria de seguir, de conteúdo que você acha interessante. Eu acho que a volta para as redes sociais, quando você fica ausente, começa a te criar esse tipo de critério também, que eu acho extremamente positivo, interessante, e que para mim, o que eu já fazia antes, que era filtrar muito o que eu seguia, o tipo de conteúdo que eu seguia, agora vai ser 3 vezes mais, meu critério para isso. Eu consegui ler mais, por exemplo, eu consigo pesquisar um tema específico de um artigo acadêmico, eu baixo esse artigo em PDF e eu leio isso. E eu consigo reter uma informação muito importante daquele artigo, uma ideia central daquilo ali. E para mim é um ponto muito positivo, porque antes eu passava, por exemplo, 1 hora e meia no transporte público e eu só ficava rolando feed. E eu ficava, daqui a pouco eu vou ler, daqui a pouco eu vou ler, e eu não lia. Chegava no meu destino final e só tinha mexido no celular. E agora eu consigo perceber que já é automático. Eu entro no transporte público ou eu entro no aplicativo para estudar inglês, que é aquele tal famoso Duolingo, ou eu abro um artigo para ler alguma coisa, ou eu simplesmente não faço nada. Contemplo o tédio dentro do tempo, coisa que as pessoas não fazem hoje. Você observar as pessoas dentro do transporte público, tá todo mundo com o fone no ouvido, com a tela rolando. E é interessante também observar isso, porque antigamente as pessoas conversavam muito, né? Às vezes no transporte público, hoje em dia não. Esse foi um ponto positivo, que eu entendo que eu tenho lido mais, tenho consumido mais conteúdo e eu quero muito mais aprofundar nesse sentido e ler mais livros e mais artigos e me aprofundar nisso. E eu percebi que realmente a leitura muda a gente, porque a minha forma de falar, o meu posicionamento tem sido totalmente diferente, a minha escrita tem melhorado muito. É incrível isso, porque a gente acha que é balela, né? Essas coisas, eu já sei escrever muito, já sei ler, eu já sei interpretar. E quando a gente para realmente para observar essas coisas, a gente percebe que a gente evolui em alguma coisa. 1% que for que a gente evoluir, a gente evoluiu. A gente teve um ganho ali, né? A gente desenvolveu um pouco, então isso é um ponto positivo. Algo que eu também achei extremamente bom da minha saída das redes sociais foi entender o tempo de qualidade que eu passava com as pessoas ao meu redor. Porque antes eu estava presente, mas eu não estava presente ao mesmo tempo. Eu só queria gravar pensando também no sentido de isso aqui pode ser um futuro conteúdo. Eu não estava ali com as pessoas de fato porque eu queria viver a vida como as pessoas. E isso refletiu diretamente no meu convívio com a minha mãe. E também teve essa questão do casamento, né? Porque eu saí da casa da minha mãe e eu passei a valorizar um pouco mais essa vivência minha e dela. Tempo de conversa também, tempo de qualidade dentro de casa com meu esposo, porque eu sei que se eu tivesse um celular e uma rede social, o tempo de conversa que eu teria com ele seria bem menor. Porque qualquer sinal de tédio eu já ia pegar o celular e ia ficar rolando. Eu não ia a gente não ia se obrigar. O meu esposo é uma pessoa que ele é um pouco mais ausente das redes sociais, então pra ele não é um problema, seria mais pra mim mesmo. Talvez eu seja viciada. E aí, se eu tivesse presente nas redes sociais, eu não me obrigaria tanto a me aprofundar em conversa com ele. E isso pra mim foi muito positivo.
E reflete totalmente na ideia que eu tinha tido lá no início, que era me ausentar das redes sociais para não ter conflito no início do meu relacionamento. Então, outros pontos também, eu passei a me ver mais reflexiva e a respeitar mais meu tempo de tédio, de não tenho o que fazer, eu realmente não tenho o que fazer. Enfim, entendeu? Eu ouço os passarinhos, eu olho pro teto, eu, sei lá, limpo a casa mais do que já tá limpo. Eu lavo a louça, eu faço um prato de comida diferente, eu faço um doce diferente, eu me desafio, sabe? Eu monto looks mais interessantes, penso em ideias de penteado, coisas que eu só faria se eu entrasse no celular, visse uma inspiração e falava, eu vou fazer desse jeito porque a inspiração tá legal. E eu sinto que saindo das redes sociais, não tendo tanto ponto de inspiração por fora, o que vem de dentro tem saído de uma forma mais clara, mais relevante, e eu tô sabendo moldar melhor. Inclusive, o meu posicionamento aqui nas redes sociais também tem me feito me sentir mais segura, porque eu não tenho um parâmetro de comparação tão grande, eu não tenho um parâmetro de comparação grande, então eu consigo olhar para mim, ver o que eu tenho de bom, de qualidades ali para poder contribuir para o crescimento das pessoas, o que as coisas que eu preciso evoluir e o que eu posso compartilhar com quem está ao meu redor. E isso me ajuda a criar um critério para mim de melhoria e evolução e compartilhamento de ideias também. E principalmente aqui para as redes sociais, para o YouTube, que era um lugar que eu tinha muito medo de me posicionar, porque eu achava que já estava todo mundo aqui. E agora eu me sinto bem mais seguro de vir aqui e conversar com vocês, porque eu não tô ali me alimentando de alguém que eu julgo ser melhor do que eu, sabe? A pessoa pode até ser melhor do que eu, mas hoje eu entendo que não só acompanhando essa pessoa, mas me acompanhando no dia a dia, eu consigo ver que eu também tenho um lugar que eu possa compartilhar com as pessoas e que são coisas que podem contribuir tanto quanto aquela pessoa que eu estava acompanhando também, sabe? Eu não fico mais com aquela ideia de, ai, ela tá falando bem melhor do que eu agora. Ela se posiciona muito melhor do que eu, a edição dela é bem melhor do que a minha, então eu nem vou tentar porque eu não vou ter sucesso com isso, sabe? E eu entendo que a minha ausência das redes sociais agora tem me feito me sentir mais segura no que eu tenho contribuído, no que eu tenho construído. Recentemente eu estava assistindo um podcast da Fernanda Vedvix, não sei falar sobre o nome dela, ali no Dizscope, e ela estava falando sobre redes sociais. E teve uma informação ali que ela disse que me pegou muito, que foi no sentido de não tem nada novo que a gente possa aprender sobre redes sociais que vá transformar a gente a respeito dos danos que as redes sociais traz pra gente. Então, todas as informações que a gente tem sobre como as redes sociais faz mal para nossa mente, para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia, para nossa saúde mental, já está disponível. Todo mundo já tem essa informação, mas não importa o tanto de informação que tem, que isso já não tem mais afetado a gente de maneira nenhuma. E isso para mim foi um estalo, porque realmente a gente sabe como que rede social faz mal pra gente. O uso abusivo das telas faz mal pra gente, o uso de conteúdo excessivo ali faz mal para nossa mente, a gente acaba se comparando, a gente perde muito tempo ali dentro e a gente sabe que isso faz mal, mas não existe nada que a gente faça que faça a gente sair deste lugar. Quando eu me incomodei, eu falei: não, agora eu preciso me posicionar. Eu não vou ser escrava mais das redes sociais. Eu vou me posicionar e eu vou usar as redes sociais. Não é ela mais que vai me usar. Não é ela que vai dizer para mim o que eu tenho que procurar. Ela não é as redes sociais que vai dizer para mim o que eu tenho que buscar, qual é a trend que eu tenho que acompanhar, qual é a roupa que eu tenho que vestir, qual é o posicionamento que eu tenho que ter. Não é as redes sociais que vai falar quais são as piadas que eu vou dar risada. Ela não vai ter mais essa influência sobre mim. É eu que vou escolher o que eu quero. E foi esse impulso que fez com que eu saísse de vez das redes sociais. Não foi essa fala, tá, da Fernanda? Porque esse vídeo eu assisti já, eu tava fora das redes sociais. Mas me fez associar toda essa estruturação que eu tive, sabe?
de eu vou sair das redes sociais porque eu não vou ser mais não vou ser mais um produto para ela. Ela vai ser meu produto. Ela vai ser a minha ferramenta e não o contrário. Eu não vou ser uma ferramenta na mão dela. Ela que vai ser a minha ferramenta. Eu que vou usar ela. Então talvez esse vídeo possa servir para você também ter esse estalo de tô perdendo tempo. Aqui o recurso mais precioso que o ser humano pode ter na Terra é o tempo. Dinheiro é tempo. Tudo que a gente tem é tempo. Então, o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? Rolando no feed, deixando que stories de outras pessoas definam o que a gente é, definam como que vai ser o nosso dia. Ai, o meu dia só vai começar depois que eu assistir 70 stories de fulana de tal. Não, gente. Vamos começar o nosso dia a gente escolhendo fazer algo por nós mesmos, sabe? Vamos a gente começar a ter critérios de escolha maior. Para mim, as redes sociais afetavam muito esse sentido de eu tinha muita liberdade de escolha, ainda tenho, claro, mas eu me sentia presa, eu me sentia dentro de uma caixa e sair disso me fez enxergar um novo universo. E talvez para vocês também sair um pouco das redes sociais, vocês podem não ser tão radicais como eu fui, vocês podem definir um tempo de uso, sei lá, 2 horas das redes sociais, exclui o aplicativo, depois no outro dia vocês colocam de novo e seguem a vida de vocês mais 2 horas. Mas eu queria convidar vocês a experimentar de sair das redes sociais por um período que fosse. E se por acaso vocês já saíram em algum momento da vida, ou se vocês nem têm as redes sociais, compartilhe aqui comigo a experiência de vocês, como tem sido, que vocês percebem, sabe, de quando vocês tinham um perfil ali ativo, de agora que vocês não estão mais ativo. Compartilha comigo, porque eu quero muito saber se vocês também passaram pelas mesmas questões que eu, ou se foi algo aleatório, ou se você também quer ser uma pessoa árdua, que você sente que você precisa estar ali de fato, que não é um problema também. Pra mim foi um problema, mas se pra você não é, compartilha aqui pra mim e fale. Por que, que não é um problema pra você estar ali? Que eu vou achar muito legal ouvir vocês também. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha interessante também ouvir esse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo.